Bem-vindos a mais um E aí, professor? Olá, Walter. Oi, Martin. Tudo bem? Eles me tosquiaram, Martin. E o vento agora está gelado e a minha cabeça está congelando. Sim, tá uma loucura esse tempo. Num dia está um baita calor, 38 graus. No dia seguinte já está 10 graus. É a mudança climática, Walter. É o resfriamento global, Martin. Bem, hoje a mensagem é mais uma vez muito importante. É parte das mensagens mais importantes já dadas ao mundo. Portanto, vamos orar? Nós precisamos, Martin. Querido Pai, nós te agradecemos por termos a oportunidade de conversar sobre essa mensagem maravilhosa novamente. Pedimos a sua iluminação, a guia do Espírito Santo e que o Senhor nos proteja com os teus santos anjos. Em nome de Jesus. Amém. Martin, existe uma chance de as pessoas se ofenderem com aquilo que vamos dizer hoje. Mas um estudo sério nos revelará que é, na verdade, algo bom, que vai ajudar as pessoas a discernirem entre as várias opções aí fora. Ajudá-las a discernirem qual é o nome desse jogo. Cuidado para que ninguém vos engane. Esta é uma recomendação do próprio Jesus. Hoje falaremos a respeito da segunda mensagem angélica. Trata-se de apenas um verso da Bíblia. E é sobre esse verso que falaremos hoje. Então será um programa curto, não é? Eu não sei, Martin. Tem muita coisa para desembrulhar nesse verso aí. O problema não é o que colocar no verso, mas o que deixar de fora dele. Tem muita coisa para se estudar nesse verso. E ele não é um verso solitário, porque essa mensagem é repetida em Apocalipse, capítulo 18. Então temos que dividir a informação. Não podemos colocar tudo em um verso, mas aplicá-lo a um contexto maior em Apocalipse 18. Então, nós daremos uma olhada em coisas básicas, e só isso já é um problema. Vamos ver o quão longe conseguimos chegar. Eu espero que possamos terminar esse episódio em umas 4 ou 5 horas. Apocalipse 14, verso 8. E seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu a Babilônia, caiu, aquela grande cidade, porque fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Tem muita coisa aí nesse verso, Martin. Há um monte de características que são importantes. Então, essa mensagem de que a Babilônia caiu é repetida. Essa é a primeira característica interessante. Por que a Babilônia caiu? Porque ela fez as nações beberem de seu vinho, ou seja, doutrinas, as doutrinas da fúria da sua prostituição, da sua apostasia. Então, as doutrinas apóstatas de Babilônia foram transferidas para a mentalidade da humanidade, das nações, o que incluem as igrejas. Agora, conforme as igrejas passem a ter essa mentalidade, então a união dessas igrejas com o Estado torna-se muito problemática. Sim. Há vários políticos que não gostam da separação entre a igreja e o Estado. Alguns deles têm uma verdadeira ojeriza a isso. Eles querem unir ambos. E isso é um cumprimento da profecia. É a mudança do pêndulo. As profecias realmente estão se cumprindo. E vejamos o porquê disso. É muito importante. Nós queremos descobrir algumas coisas. Agora, já falamos sobre isso muitas vezes. Mas, para que as pessoas possam ter um ponto de referência, vamos repetir algumas delas. Precisamos entender quem é Babilônia. Precisamos entender por que a mensagem diz que a Babilônia caiu e por que ela se repete. Precisamos saber o que é o vinho da Babilônia. E precisamos saber como ela influencia as nações. Ela é uma grande cidade. Vamos começar então, Martin. No passado, a Babilônia já caiu, literalmente. Portanto, a Babilônia de Apocalipse é espiritual, porque a Babilônia do passado já não existe mais. Exato, ela já caiu. Vamos ver como isso aconteceu. Daniel 5, verso 25. E é isto que foi escrito. Está se referindo aqui quando Amão escreveu no muro. E ela escreveu assim: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Veja que também há uma repetição aí.
Mene, mene. É uma repetição. Esta é a interpretação. Mene, Deus numerou o seu reino e pôs um fim a ele. Ou seja, Deus numerou o seu reino e pôs um fim a ele. Deus enumerou o teu reino e pôs um fim a ele. Portanto, historicamente, temos que olhar por que há dois componentes. Agora, no tempo em que isso foi escrito, Belsazar era o rei que governava as questões seculares. Mas o pai dele era o verdadeiro rei. E ele governava sobre as questões espirituais. Então, havia um componente espiritual e um componente secular, e ambos estavam unidos. Ou seja, a igreja e o Estado estavam unidos. Os dois reinavam. É o componente do Estado da Babilônia que permite que os componentes religiosos de Babilônia sejam obedecidos. É o Estado apoiando a igreja. É isso mesmo. É por isso que o rei Nabucodonosor, quando levou os cativos para a Babilônia, assegurou-se de que eles aprendessem tudo sobre a religião babilônica. Chegou até a mudar os nomes deles para refletirem a religião babilônica. Temos que lembrar disso. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino será dividido e dado aos medos e persas. Então, a Babilônia foi conquistada. Esta foi a destruição típica, A literal. a literal. E agora existe uma antitípica, sobre a qual estamos falando agora, e precisamos saber quais são os seus atributos. Aonde começou a Babilônia? Aí nós temos que voltar na história. Vamos até Gênesis, capítulo 11, versículo 9. Temos que voltar para os sobreviventes do dilúvio. Eles se multiplicaram e depois começaram a construir uma cidade. E logo depois começaram a construção da Torre de Babel. Mas por que a construíram? Porque eles não acreditavam no que Deus disse. Deus disse que não destruiria novamente o mundo com a água. No entanto, eles não acreditaram. Então decidiram construir essa torre para que Deus não conseguisse mais destruí-los com um dilúvio. Essa torre deveria alcançar o céu, não é mesmo? Sendo assim, é um sistema baseado na descrença da palavra de Deus. É um sistema no qual nós cuidamos de nós mesmos. O construtor da cidade e o poder que governava na época era Nimrod. Ele era um guerreiro diante de Deus. Na verdade, ele era um guerreiro contra Deus. O nome dele significa rebelde. Exato, um rebelde. E ele era neto de Cã. E Cã, naturalmente, possuía conhecimento esotérico. O conhecimento da rebelião, já que tinha uma natureza rebelde desde o começo. Nós já falamos aqui sobre quem ele era e sobre como aquela maldição prosseguiu até Canaã e como Nimrod foi aquele que oficialmente reestabeleceu a rebelião contra Deus. Na verdade, toda a religião da Babilônia gira em torno de lendas que aconteceram. Mas é claro que a ascendência deles vem de antes do dilúvio. E essa religião emana dos tempos de Caim. E Caim fez de seu filho o depositário de sua mentalidade. O filho dele era Enoque. Não o bom Enoque. Não confundamos. Eu me refiro a Enoque, filho de Caim, o primeiro a construir uma cidade. Foi ele que começou isso. Eram construtores de cidades. Exatamente, Martin. Mas aquela cidade deveria ser uma governança global. Vamos governar todo o mundo. Agora, Deus interrompeu o plano deles ao confundir as línguas. Está lá em Gênesis 11, versículo 9. Por causa disso, o seu nome é Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E, desde então, o Senhor os espalhou pela face da terra. Então, de repente, começaram a falar línguas diferentes. Não conseguiam mais se comunicar. E então surgiram as nações. Isso foi para impedir um governo mundial unificado.
que é exatamente o que querem hoje. Veja aí as Nações Unidas. Martin, há quanto tempo eles têm tentado isso? Por milênios. Desde o início. Desde que Deus confundiu a língua dos homens, a humanidade tem tentado unir-se. Isso deve ser algo bastante problemático, não é? Sem dúvida. Eles não podiam se comunicar mais. Portanto, por meio de grupos secretos, eles decidiram bolar um plano. E esse plano não era mais utilizar a língua, por assim dizer, para comunicar as suas doutrinas secretas, mas sim por meio de símbolos e sinais, porque estes não podem ser confundidos, já que qualquer pessoa que veja um símbolo pode compreendê-lo. E se você era um iniciado nesse grupo secreto, você podia compreender os símbolos. Compreender que trata-se de uma religião da rebelião contra Deus, da descrença em Deus, que depende da humanidade para cuidar de si mesma e de seu próprio futuro, excluindo Deus. Isso é a Babilônia. É uma organização religiosa apoiada pelo governo. É uma mentalidade, não é? As pessoas têm a sua própria mentalidade e não a mentalidade de Deus. Não, não é a mentalidade de Deus. Temos aqui uma descrição da origem das sociedades secretas em nosso mundo. Isto foi elaborado por Gary H. K., rumo à ocupação global. Ou seja, eles querem governar o mundo todo. Mas como conseguir isso? Pois você tem que trabalhar por trás das cortinas, a fim de vencer a oposição da superfície. Vamos chamar assim. É verdade. Então, existe uma obra por trás das cortinas que eles não querem que ninguém saiba. É tudo segredo. E é muito importante, Martin, que certas condições existentes em uma sociedade ou grupo de línguas sejam diluídos. Digamos que haja uma nação que fale francês. Você tem que se assegurar que muitas culturas e línguas entrem naquela cultura, para que assim não seja mais aquela cultura original que domine, mas que haja uma diluição. Sendo assim, você leva um monte de imigrantes para países como a França ou a Alemanha, Itália, Grécia, seja lá qual for o país. Você tem que inundá-los de imigrantes, para que assim haja uma mentalidade diluída. Isto facilita a ocupação global. Tem que haver concessões. Agora, concessões políticas é uma coisa. Outra coisa são concessões religiosas. Este é um problema totalmente diferente. Veja, no cristianismo, na doutrina em que somente Jesus é o caminho para o céu, não há concessões. Essa doutrina é um grande obstáculo, ela tem que acabar. Portanto, as antigas religiões misteriosas devem ser utilizadas para reinstaurar o Estado babilônico, no qual todos são uma mentalidade apenas. Mas essa mentalidade é a mentalidade da rebelião. Então, temos as antigas religiões misteriosas da Babilônia, Egito, Índia, Pérsia, Grécia e todas as formas de panteísmo. Por acaso não encontramos panteísmo nas encíclicas papais? Sim, e bastante. Também temos o cabalismo. Veja, o cabalismo é uma religião mística. Muito do judaísmo de hoje é baseado na cabala. E em outras religiões também. Na verdade, todo mundo ocultista tem as suas origens na cabala. E depois tem o gnosticismo. No gnosticismo, o homem é endeusado. Sim, você deve acreditar em si mesmo porque você é Deus. Confie em seu coração, Martin. Mas o coração, É extremamente enganoso, mais do que todas as coisas. desesperadamente enganoso. Como então confiar no coração? Mas enfim, o gnosticismo foi um grande movimento preparatório. Ele foi especialmente preeminente logo após o tempo de Cristo. Alguns gnosticistas dedicaram-se bastante a alguns manuscritos bíblicos, como Orígenes, por exemplo. Ele era gnóstico.
E um de seus discípulos, ou seguidores, foi Eusébio. Ele foi um bispo que era constantemente favorável e bajulador de Constantino. Houve certas mudanças que foram sancionadas pelos gnósticos, mas essas mudanças deveriam ter sido fortemente rejeitadas com toda a força daqueles que acreditavam na Bíblia. Mudanças, por exemplo, nas escrituras. Mudanças nas escrituras. Você tem, naturalmente, aqueles manuscritos sobre os quais as traduções modernas da Bíblia são feitos, os Sinaíticos e o Vaticanos. Estes manuscritos provavelmente foram contaminados com o gnosticismo. E então temos os Cavaleiros Templários. Essa é uma organização especialmente interessante, pois é muito ligada ao catolicismo. Era o braço militar, o grupo que levaria a mensagem ou o vinho para todo o mundo. É por isso que empreendiam as cruzadas? Os Cavaleiros Templários foram desfeitos, mas seus descendentes estão bastante ativos. Portanto, hoje, os descendentes dos Cavaleiros Templários são os Cavaleiros de Malta, a organização secreta dentro do catolicismo e dos jesuítas, naturalmente. E depois você tem a Rosa Cruz, que é basicamente a alquimia. É o segredo das ciências ocultas, o estudo dos diagramas, etc. Tem os simbolismos e toda aquela coisa. E depois disso, você tem a maçonaria e os Illuminati, que por sua vez foram fundados por Adam Weishaupt, um jesuíta. A maçonaria é baseada nas ciências ocultas das antigas religiões. Se as pessoas quiserem saber mais, assistam à minha palestra O Segredo das Sociedades Secretas. Exatamente. Muito bem. A maçonaria infiltrou os escalões da política e da religião. Se pegarmos os grandes líderes religiosos dos últimos séculos, eram todos maçons, sejam eles protestantes ou outras coisas. O próprio mundo islâmico possui lojas maçônicas. Os judeus também. Os cristãos também têm lojas maçônicas. Eles infiltraram organizações como o Conselho Mundial das Igrejas, a elite bancária internacional, as sociedades secretas políticas da América e da Europa e o marxismo. E assim brincam de dialética hegeliana. Sim, você explicou isso na sua palestra Revoluções, Tiranos e Guerras. Lá vemos que os reis da Terra, ou os presidentes, são todos parte da maçonaria. Todos eles se assentam juntos na mesma mesa. Sim, e isso tudo vem da Babilônia. E é desse jeito que se consegue um governo mundial. Você tem que criar a unidade através do aspecto político, ou pelo menos uma tolerância. E você tem que criar a unidade através do aspecto religioso, ou pelo menos uma tolerância. O que quer dizer que não pode haver exclusividade. Não se pode dizer que uma religião específica é o único caminho, porque isso naturalmente excluiria as outras. E tudo isso resultou no movimento da Nova Era, que é muito influenciado pelas sociedades teosóficas. As sociedades teosóficas são puramente a adoração a Lúcifer. E então, você tem os muitos cultos que surgiram em 1800 e que se desenvolveram desde então. E aqui na Nova Era, você tem a nova tecnologia espiritual. Você tem a auto-hipnose, você tem as persuasões subliminares, a programação neurolinguística, todas essas questões para mudar as mentalidades. E das religiões antigas, você tem de tudo, desde bruxaria, adivinhação, espiritismo, tudo isso daí. Incluem-se também algumas práticas como o hinduísmo, budismo, shintoísmo, etc. Tudo isso é parte de Babilônia? Tudo faz parte de Babilônia. Este é o poder por trás das cortinas. Você pode até saber a respeito, mas não compreender totalmente, a menos que faça parte.
a menos que você estude. Vamos ler algumas citações, apenas para contextualizar. O livro Morais e Dogma, de Albert Pike, é uma das maiores fontes da maçonaria. Não se tem fonte melhor do que Albert Pike. Ele diz: cada loja maçônica é um templo religioso. Bom, isso já tira qualquer dúvida. É uma religião. E seus ensinos são instruções em religião. Esta é a verdadeira religião revelada aos antigos patriarcas, aos quais a maçonaria tem sido ensinada há séculos, e que continuará a ser ensinada tanto quanto durar o tempo. Os patriarcas a que ele se refere não são os patriarcas do povo de Deus, isso é só uma máscara. Os patriarcas deles são, na verdade, Enoque, filho de Caim, e Nimrod. É a eles que ele se refere. Eles literalmente se referem à Torre de Babel como a sua estrutura. Eles construíram a Torre de Babel. É por isso que o símbolo deles é aquele compasso com o esquadro, porque eles são construtores de cidades. Correto. E se você pega o emblema da Nova Europa, você verá que é a Torre de Babel em construção. Sim, até mesmo naquele programa que você mostrou, na cidade de Washington, a configuração da cidade é maçônica? Exatamente. Muito bem, mais uma fonte maçônica. Manly Palmer Hall, As Chaves Perdidas da Maçonaria. O verdadeiro maçom não é atrelado a credos. Ele compreende, com a iluminação divina de sua loja, que, como um maçom, a sua religião deve ser universal. Essa é de fato uma questão central. Cristo, Buda, Mohammed, o nome significa pequeno, pois ele reconhece apenas a luz e não o portador dela. Ele adora em cada templo, se curva a cada altar, seja em um templo, mesquita, catedral, sabendo em sua verdadeira compreensão a unicidade de toda a verdade espiritual. É uma falsidade. Pois é, é tudo hipocrisia. Na verdade, ele finge adorar algo, mas por dentro ele acredita em uma coisa diferente. Totalmente diferente. E o verdadeiro portador da luz não é Cristo. Pois é inaceitável que Cristo seja o único caminho, assim como não pode ser Buda, não pode ser Mohammed. Então deve ser outra pessoa, que aliás eles admitem ser Lúcifer. Portanto, é um sistema de obras contra Deus. Eles se tornam tudo para todos os homens. Então, Martin, ao olharmos ao papado, vemos que eles se tornam tudo para todos os homens. Por exemplo, aqui temos duas imagens do Papa João Paulo II sendo ungido com o sinal de Tilak, o que basicamente quer dizer que ele aceita os deuses hindus. Aqui ele está beijando o Alcorão, o que quer dizer que ele está abraçando e mostrando reverência aos seus ensinamentos, negando assim a expiação. Para ele, Jesus não é o único caminho. Ele nega a divindade de Cristo. Mas não pode ser assim. O cristianismo é incompatível com outras religiões? Não é. Portanto, estas atitudes dele excluem Jesus Cristo. É a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Exatamente. O Papa Francisco foi lá na Amazônia, aonde reverenciou aqueles ídolos. Mesmo lá no Vaticano existem alguns. Então ele não é diferente. Ele também é um idólatra. É uma temática. É a construção da cidade. A cidade da Babilônia. Mas a localização da cidade pode ser em um local diferente. Temos também a Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que diz que somos todos irmãos. A Bíblia fala sobre o próximo. Todos são o nosso próximo, mas irmãos é outra coisa. Quando disseram a Jesus que a sua mãe, os seus irmãos e irmãs estavam do lado de fora da casa, ele respondeu: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Trata-se de um critério muito específico. Então, quem é o meu irmão em Cristo? É aquele que faz a vontade do Pai. E o Pai não disse: esse é o meu filho amado, deem ouvidos a ele? Então, se você não adere aos ensinos de Cristo, você não é um irmão. Pois é. Você pode até ser um próximo,
E eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Devo ser gentil com o meu próximo e não desejar mal a ele. Mas irmão de fé, com certeza não. Então, quando ele escreve a todos os irmãos, Fratelli Tutti, este é um conceito babilônico. O Catequismo da Igreja Católica ensina o seguinte: o Filho de Deus tornou-se homem para que nós nos tornássemos Deus. O Filho unigênito de Deus, querendo que compartilhássemos de sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que ele, feito homem, pudesse tornar os homens Deus. Inacreditável, Martin. E isso ecoa os ensinos da serpente. Sim, para Eva. Mais uma citação do Catecismo. Maravilhem-se e alegrem-se. Nós nos tornamos Cristo. Este é um conceito da nova era. O que de nós podemos nos tornar Cristo. Tem um livro de Ellen Schuckman chamado Curso de Milagres, que basicamente te ensina como se tornar um Cristo, ou mesmo mais do que ele era. Isso é muito, muito blasfemo. E é parte do conceito babilônico. A Babilônia também adorava a deusa mãe e filho. Haviam muitas divindades diferentes com nomes diferentes, deusas e deuses, que eram invocados. E o catolicismo faz a invocação dos santos e da Maria. Vejamos se podemos encontrar o mesmo ensinamento na maçonaria. Manly Palmer Hall, um maçom de 33º grau, dizia que o homem é um deus em desenvolvimento. George Steinmetz, um autor maçônico, escreveu: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus. O reconhecimento final de tudo, em tudo, a unidade do eu com o cosmos, a cognição da divindade no eu, é a mesma religião. E J. D. Buck, maçonaria mística. O homem perfeito é Cristo, e Cristo é Deus. Esse é o direito de nascimento e destino de todas as almas humanas. Este é o ensinamento das Nações Unidas. E é lá que os jesuítas estão envolvidos. Pierre Teilhard de Chardin foi basicamente o pai do movimento da Nova Era. A Blavatsky, a Alice Bailey, todas abraçaram essas organizações. É um sistema babilônico. Todo esse antigo sistema, eu me lembro de ter visto imagens nas Nações Unidas que formam uma Torre de Babel. Exatamente. E o interessante é que eles ensinam que nós, como Irmandade, temos que fazer deste planeta o nosso lar. Para eles, a sua salvação está aqui neste planeta. Ela não vem de fora de você. Você não vai para um outro lugar. Vamos ver se encontramos isso nos ensinos jesuítas. Com certeza, nós já mostramos esse slide antes. Este é Paul Netter. Ele é um jesuíta. Jesus, o profeta espiritual. Martin, só isso aqui já é blasfêmia. Para mim é difícil até ler isso. O foco de sua vida e o relacionamento era o reino de Deus. Isto significa que ele não era, como seus seguidores frequentemente eram, centrados na igreja. Sua principal preocupação não era aumentar a membresia de seu próprio movimento ou comunidade, mas sim transformar os corações das pessoas, transformar a sociedade. Na verdade, ele escreveu o seguinte: é isso, esse é o X da questão. O dualismo cristão tem exagerado tanto a diferença entre Deus e o mundo que é incapaz de mostrar os dois como uma forma de unidade. Ele está destruindo o que Deus disse. O próprio Deus disse que a amizade para com este mundo é inimizade para com Deus. E ele chega a dizer que sem Buda não haveria um cristão. O Buda é basicamente a negação de Deus. É uma religião ateística. Mas a Bíblia diz: seus adúlteros e adúlteras, por acaso não sabem que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Todo aquele que for amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, quando o sistema babilônico tenta reconstruir a Torre de Babel, esta é uma atividade humanista. Sim, e baseada em obras. É um empreendimento baseado em obras. Com relação ao sistema religioso, você tem que tomar cuidado.
Porque ou a Bíblia está certa e Jesus é o único caminho da salvação, ou ela não está. E aí só sobra o lado luciferiano. Vamos continuar. Mais uma vez, o livro Morais e Dogma de Albert Pike, a fonte máxima da maçonaria. A maçonaria, como todas as religiões, todos os mistérios, o hermeticismo e a alquimia, escondem os seus segredos de todos, exceto de seus adeptos, sábios ou eleitos, utilizando falsas explicações e interpretações diferentes dos seus símbolos, a fim de enganar aqueles que merecem ser enganados. Só isso daí já nega todos os princípios bíblicos. Sem dúvida. Jesus disse que não fazia nada em segredo. E tudo isso aí é baseado em segredos. É tudo baseado em segredo. Então esse é o sistema babilônico. Para esconder a verdade, que se chama luz, e escondê-la deles e levá-los para longe dela. A verdade não é para os indignos e que são incapazes de recebê-la. A Bíblia funciona assim? De jeito nenhum. A Bíblia diz que a palavra é a verdade e que todo mundo deveria conhecê-la. Eles escondem a verdade deles para que essa não seja pervertida. Assim, a maçonaria esconde com ciúmes os seus segredos e intencionalmente leva as pessoas a mal interpretá-los. O sistema babilônico engana as pessoas intencionalmente. Ao lermos isso, conseguimos entender por que, na Idade Média, o papado baniu a Bíblia. Existe uma outra citação da Blavatsky. Ela é a ocultista Mor, ou, como alguns dizem, profetisa. Lúcifer representa a vida, o pensamento, o progresso, a civilização, a liberdade, a independência. Lúcifer é o Logos, a serpente, o Salvador. Veja como existe uma inversão aí. Para eles, Lúcifer é o Cristo, a palavra, o Logos, ao passo que o verdadeiro cristianismo é negado. E ela diz claramente, Satanás é o Deus de nosso planeta, e o único Deus. Eles são luciferianos. Agora, não vamos confundir aqui. Luciferiano ou satanista? Basicamente, é a mesma coisa. Lúcifer é o lado da luz e Satanás é o lado das trevas. É o yin-yang. Adore você um lado ou o outro lado, não faz diferença. Nós vamos ver como funciona. Temos aqui mais uma citação de fonte maçônica. Portanto, os símbolos têm dois significados. Lembre-se de que os fundadores babilônicos decidiram colocar tudo em símbolos. Sim, por causa do problema da língua. Dessa forma, os iniciados compreenderiam, mas os não iniciados não compreenderiam. Deus não poderia confundi-los novamente. Eles subestimam Deus, não é verdade? Não é? Eles esquecem que Deus tem poder para mudar o que Ele quiser. Ele é todo poderoso. Mas, enfim, eles sempre subestimam Deus. Então, os símbolos têm dois significados, o esotérico e o exotérico. O esotérico é o verdadeiro significado, Para aqueles que estão dentro dentro do círculo. E o exotérico é para o gado, o populacho. Portanto, o significado esotérico era o sentido original e verdadeiro, entendido apenas por alguns. Já o significado exotérico era uma explicação modificada para ser exibida para as massas. Os mistérios sagrados, que frequentemente eram mencionados em conexão com muitas religiões antigas e que eram cuidadosamente guardados pelos iniciados, concernente aos significados esotéricos nas religiões de tempos antigos. Enquanto você lê Cristo na sua Bíblia, eles leem Lúcifer. Quando eles leem a palavra Logos, eles entendem como sendo Lúcifer. Estes mistérios sagrados frequentemente eram meras continuações ou formas mais simples de adoração sexual conduzida por uns poucos seletos. Martin, isso te dá uma pista sobre o porquê o mundo hoje está tão sexualmente perverso. E não apenas falando de Hollywood, mas até mesmo em aspectos religiosos. Na maçonaria, em especial, existem muitas atividades sinistras que nem podemos falar aqui. Deixa eu dar um exemplo
de como o esotérico e o exotérico é retratado dentro dos símbolos deles. Vamos dar uma olhada nos templários. Os templários basicamente são a força motriz da unificação entre a religião e a política dentro do catolicismo, que é levada a cada esfera da vida. Tá, então era a parte militar da união entre a igreja e o Estado. Sim, você tem os Cavaleiros de Malta em muitas organizações, e, é claro, os jesuítas, que são basicamente o general no alto escalão de todo o sistema. Então, no livro Morais e Dogma, e eu saliento que é a melhor fonte maçônica, diz assim: os templários, assim como todas as outras organizações secretas, tinham duas doutrinas. Uma era velada, reservada apenas para os mestres, que era o joanismo. A outra era para o público, que era o catolicismo. Esse negócio de joanismo é um conceito muito interessante. Você tem a Catedral de São João o Divino. Só o nome já é uma blasfêmia. São João o Divino. João não era divino. Sim, eles dão a ele um status de Deus. Pois é, isso está completamente errado. E o que acontece na catedral vai além das palavras. Agora, eles amam usar o João Batista como uma fachada, como um símbolo. Mas há dois lados nessa história. Ele não foi decapitado por causa da fé que ele defendia. E eles celebraram a decapitação dele, porque estão do lado de Lúcifer. Quem inspirou esse ato? Lúcifer, Usando a Herodias, não é? E a Salomé. que na verdade é a igreja e o Estado. Exato. Herodias fez o papel da igreja mãe, enquanto que Salomé o das igrejas filhas. Então Lúcifer também quer a decapitação do João Batista antitípico. E outro que eles amam reverenciar é o Paulo. Ele também não foi decapitado? Sim, E quem inspirou esse ato? o Lúcifer também. Portanto, eles usam esses nomes como símbolos de sua vitória sobre a verdade. Então, Martin, eu peguei essas imagens porque aqui conseguimos ver esses grandes enclaves católicos, com enormes igrejas também. E é um lugar onde os líderes da igreja e os líderes do Estado se unem para discutir questões de interesse mútuo. Neste lugar, há uma estátua que eles chamam de Davi. Seria a estátua de Davi cuidando das ovelhas. Então, Davi é o bom pastor, não é? Mas isso é de acordo com a doutrina exotérica. Apenas para o gado. Sim, para o populacho. Mas se você olhar bem de perto, verá que ele tem uma flauta de Pan. Ora, Davi nunca tocou flauta de Pan. Ele tocava harpa. Era aquela harpa de mão, não é? Então, isto daqui é uma retratação do Deus Pan. Pan é o lado bom de Deus, o lado da luz de Deus, o bom pastor. Esse é o lado Lúcifer. Quando eu vi essa estátua e vi a flauta de Pan em sua mão, eu sabia que esse é o Deus Pan, em seu lado de luz. Então, em algum outro lugar, eles devem retratar o seu lado ruim também. Eu então comecei a andar pela região e encontrei esses pilares aqui. E eis que lá embaixo você tem o Deus Pan em sua forma ruim, a do bode. Isso é Yin-Yang. E, sem sombra de dúvidas, eles têm o Janus com as duas cabeças ali, que também representa o Yin-Yang. Então você tem o lado da luz e o lado das trevas. Então você tem a magia da luz e a magia negra. Magia branca? Sim, magia branca. Magia branca e magia negra. Pois é. E assim como você disse, existem o lado esotérico e o exotérico. E ambos estão juntos aí, pois o exotérico está retratando como Davi, mas o esotérico o retrata como Deus Pan. E eles ainda dizem que isso é somente arte, não tem nada demais. Mas se você prestar atenção na reforma que eles estão fazendo ali, você verá que o reformador é maçônico. Porque na placa da empresa, você vê o símbolo maçônico. A gente podia mostrar tudo isso, mas iria levar muito tempo. Vamos para outro exemplo. Esta é a Catedral de São Paulo, que é um enclave protestante. Você sabe, é ali que se coroa o rei.
O rei Charles foi coroado ali, e esta era a sua aparência antigamente. Este é o modelo que você encontra ali. E o lugar foi reconstruído para parecer-se com isso daqui. Veja que trata-se de uma cópia do Vaticano. Perfeita, veja só. Martin, isso é uma imagem do Vaticano. E se você olha para a capital dos Estados Unidos, vai ver que é muito semelhante. Exato. É a imagem da besta. A besta é o catolicismo, E isto daí que estamos vendo também é uma besta. correto? O Vaticano, Isto daí é um templo, porque há um altar nele. O protestantismo removeu todos os altares, porque o sacrifício de Jesus já foi completo, não há necessidade de outro. Mas depois do movimento de Oxford, conduzido, claro, pelos jesuítas, eles trouxeram de volta o altar para a igreja anglicana. E a missa, mais uma vez, tinha um sacrifício. Mas isso é blasfêmia, porque a Bíblia diz que por apenas um sacrifício ele foi aperfeiçoado. Isso daí é um templo, mas não é um templo cristão. É para parecer que é um templo cristão, mas na verdade é um templo maçônico. E se você entrar, você verá que ali no teto há essa representação aqui. Martin, o que seria isso? isso é maçônico. Isso é jesuítico. Veja o olho que tudo vê, o compasso, o esquadro. Esse é um templo maçom. Então, quando o rei é coroado, e ele entra lá com todas as suas vestes, todos os seus ornamentos no peito, um dos mais preeminentes é o sinal dos templários. Sim, dos Cavaleiros Templários, os Cavaleiros de Malta. Sim, ele usa aquilo lá no meio e também em sua coroa. E interessantemente, Martin, ele diz que quer ser um defensor das fés. Este é um conceito maçônico. Isso é fratelli tutti, trazer todo mundo junto. Portanto, essa é uma doutrina exotérica. Isso é uma igreja protestante, mas a doutrina esotérica é que isso é a imagem da besta. E isso é maçônico. É adoração a Lúcifer. Em outras palavras, a verdadeira religião por trás das cenas é Lúcifer. Então, nos fazemos novamente a pergunta: quem é Babilônia? Eu acho que nós respondemos, a Bíblia é muito clara. Porque se formos para Apocalipse capítulo 17, lá fala sobre a mulher cavalgando a besta, a igreja controlando o sistema político. É isso que significa. E está escrito em sua testa, mistério, Babilônia, a mãe de todas as prostitutas. Em outras palavras, ela é a mãe e ela tem filhas. Outras igrejas, outras organizações. Então, Babilônia originalmente era a antiga cidade e a sua religião foi percorrendo o tempo. Hoje, o grande representante da religião de Baal, em sua totalidade, está no catolicismo romano. Mãe e filha, certo? Assim como todas as outras doutrinas associadas a ela. Assim como a divinização do eu, como diz o catequismo. A questão que temos que perguntar é: o que caiu? Essa mensagem foi dada originalmente no tempo da Babilônia literal, lembra-se? E a mensagem é dada à Babilônia antitípica, certo? Então, a mensagem foi proclamada em 1844. Sim, no fim dos 2300 anos. Exato. Então, a primeira mensagem angélica deveria pregar o Evangelho eterno. O primeiro anjo deveria dizer que o tempo do juízo havia chegado e que os homens devem adorar a Deus e dar glória a Ele. Então, a mensagem era que o julgamento havia chegado. Acreditem que Cristo vai voltar. Mas as igrejas rejeitaram essa mensagem. Sendo assim, a próxima mensagem era: Babilônia caiu, caiu. Agora, Roma sempre foi caída. Qual componente dela havia caído? Nós já vamos falar disso. Então, há um anúncio da queda da Babilônia, mas ainda não há o último chamado para a saída de Babilônia. E precisamos saber o que constitui o vinho da Babilônia. E quem serve esse vinho e quem o bebe? Bem, nós sabemos
que a religião antiga da Babilônia se disfarça de religião cristã, pois isso é o exoterismo para o gado, mas realmente é uma religião luciferiana. Agora, quem é Babilônia? Vemos uma pista disso em 1 Pedro 5,13, que diz assim: a igreja que está em Babilônia, eleita junto com vocês, os saúda, assim como faz meu filho Marcos. A igreja que estava em Babilônia. Babilônia nunca existiu na época de Roma. Pedro se referia a Roma, e há um consenso geral que ele chamava Roma de Babilônia. Agora, os protestantes, será que eles também não diziam que Roma era a Babilônia? Certamente que sim. Vamos voltar para a história. Martinho Lutero. Ele escreveu o livro O Cativeiro Babilônico da Igreja. E nesse livro ele diz, em seu O Cativeiro Babilônico da Igreja, Martinho Lutero faz uma reconsideração da vida sacramental cristã centralizada na palavra. Sua tese é de que o papado distorceu os sacramentos com suas próprias tradições e regulamentos, transformando-os em um sistema de controle e de coerção. Então ele acusava Roma de ter roubado o coração do Evangelho, negando a palavra e colocando tradições em seu lugar. E ele chamava isso de cativeiro babilônico. Então a Igreja Romana, de acordo com ele, era a Babilônia. Martin, será possível que o protestantismo pudesse cair como parte da Babilônia? Sim, porque eles fazem concessões. Grattan Guinness, que foi um teólogo da Igreja da Inglaterra em 1887, em seu livro famoso O Romanismo e a Reforma, disse o seguinte. Ele escreveu assim: levante-se, Lutero, clame concernente ao cativeiro babilônico da Igreja, queime a bula papal, erga a Alemanha, mas você terá o seu opositor. Satanás levantará o seu Loyola, e Loyola e os seus jesuítas, sutis, cultos, santos em vestes e nome, impecáveis em forma, infinitos em disfarces, inumeráveis, acadêmicos, professores, teólogos, confessionários de príncipes, retóricos políticos, casuístas, instrumentos afiados, inescrupulosos, falsos, homens preparados para se encaixar em qualquer lugar, eles lutarão contra a Igreja da Reforma, cada um deles cheios da sabedoria e força que não vem do céu, mas das profundezas. São palavras claras ditas por um protestante, não é? Sim, e isso também foi em 1800. Sim. Martin, o movimento de Oxford conseguiu uma grande vitória sobre o protestantismo, trazendo de volta o catolicismo romano e suas tradições e sistema sacrificial para dentro da igreja. Isso foi feito com os mesmos princípios que disseram que fariam. Havia uma explicação exotérica, como Newman fez, e depois ele se tornou um cardeal da Igreja Católica. Na verdade, ele fazia um trabalho esotérico. Correto? E em 1844, esses manuscritos, que hoje são a base das Bíblias modernas, foram descobertos, os manuscritos sináiticos. E o protestantismo começou a engolir essa isca jesuítica e começaram a abraçar a teologia contra-reformista com relação ao papado. O futurismo, que hoje está em todas as linhas evangélicas, assim como o preterismo, que hoje faz parte da minoria protestante. Mas os dois te desviam da verdade. Os dois são jesuíticos. Quem abraça esses ensinos não está caindo? Sim. Você cai porque está com a Babilônia? Muito bem. Vamos voltar para a Babilônia típica. Jeremias 51, verso 7. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho e por isso enlouqueceram. Esta é uma alegação muito séria. Portanto, na época do Jeremias,
foi alertado que Babilônia tomaria conta de Jerusalém. Isso porque as nações tinham enlouquecido por praticarem as suas doutrinas. Exatamente. Praticavam todas as suas imundícies. Eles adoravam Jeová somente de aparência. Mas, na verdade, estavam adorando a Baal. Eles invocavam o nome de Jeová, mas usavam a metodologia e a teologia de Baal. Não é o que estão fazendo hoje? Exatamente o mesmo. Em Apocalipse 14, verso 8, nós lemos: E seguiu-se outro anjo, dizendo: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade, porque fez com que todas as nações bebessem do vinho da fúria de sua prostituição. Hoje temos o mesmo sistema, todas as nações estão bêbadas. Bem, basta olhar ao seu redor e se perguntar: será que as nações estão enlouquecidas? Estão enlouquecidas, olhe só a televisão. As nações realmente enlouqueceram. Ou Apocalipse 16, verso 9. E a grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações caíram, e a grande Babilônia foi lembrada por Deus, para dar a ela o cálice do vinho da força de sua fúria. Aceitar o sistema de Babilônia é tornar-se inimigo de Deus. Sim, porque você se torna parte dela. Esta não é uma mensagem importante? Se você vai fazer parte de Babilônia, você vai cair. Exato. Mas a Babilônia possui alguns componentes. Está lá em Apocalipse 16, 13. E vi 3 espíritos imundos como rãs saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Então, existem 3 componentes na Babilônia do fim dos tempos, a última Babilônia. Você tem a besta, que é o catolicismo. Você tem o dragão, que, de acordo com as escrituras, é o próprio Satanás. E você tem o falso profeta, pois estes são espíritos de demônios, fazendo milagres que vão para os reis da terra e todo mundo para reuni-los na batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. É dito aqui: eis que virei como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua nudez. Essas vestes, Martin, são as vestes da justiça de Cristo. Sem ela, estamos nus, como Adão e Eva, não é? E ele os reuniu em um lugar. A palavra ali é topos, que na língua hebraica é Armagedon. Então, esse lugar pode ser literal, mas também pode ser figurativo. A Babilônia é antitípica, não é mais um lugar. Não, porque a literal não existe mais. Isso aí é antitípico. Tem um significado metafórico, que significa mentalidade. Todos foram reunidos com a mesma mentalidade. Todos maravilharam-se após a besta, ou seja, receberam a sua mentalidade, foram doutrinados. E se você aceitar isso, então, para você, ele voltará como ladrão. Você não o estará aguardando. Em 1 Tessalonicenses 5,4 é dito: Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia os pegue como ladrão. Para quem ele estava falando aqui? Para os irmãos. Ou seja, como você disse antes, não o próximo, mas ele estava falando para os irmãos. Eles deviam vigiar. Se você acreditar nessa palavra, Martin, você não será enganado. Mas você tem que vigiar. Você tem que estudar as circunstâncias. Não pode beber o vinho de cada palavra que sai da boca de Babilônia. Jesus respondeu quando perguntaram a ele: quando virá o fim? Como saberemos? Que sinais haverá? E ele respondeu com as palavras que você disse aí: cuideis para que não sejam enganados. Correto. Então, Martin, existem 3 componentes. O dragão e a besta sempre foram parceiros. E como sabemos disso? Apocalipse 13, verso 2 diz: E a besta que eu vi era como o leopardo, e seus pés como o de urso, e sua boca como um de leão. Ou seja, aqui temos o conglomerado de Daniel, capítulo 7, que reúne todas as ideologias daqueles reinos anteriores. Então, o dragão deu a eles o seu poder e trono e grande autoridade. O dragão e a besta sempre andam juntos. Todas as religiões do dragão, aonde o espírito do mundo é invocado.
Ou seja, qualquer religião que invoque espíritos. Ou seja, o xamanismo, qualquer religião que fale com espíritos. Eles têm o poder do dragão. Mas à besta é dada o trono, a grande autoridade. Este é o trono papal, o assento do bispo de Roma, que está em Roma. Esta é a cidade. E quando ele fala a partir do seu trono, ele fala ex cátedra, infalivelmente. E adoram um dragão, que dá poder à besta, e adoram a besta dizendo, quem é como ela? Se você está nesse sistema, Martin, você é luciferiano. Adora o dragão? Você adora o diabo? Assim como a Blavatsky disse. E os maçons fazem a mesma coisa. Assim como aqueles que não sabem disso, que não estudaram isso. É triste, mas é verdade. 1 Coríntios 10, 20 diz, mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam para demônios e não para Deus. E eu não quero que vocês tenham qualquer coisa que ver com demônios. Isto é muito claro. É como você disse. Se você não tem a verdade, você adora demônios. Não se pode beber no cálice do Senhor e no cálice de demônios. Não dá para se assentar na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Você tem que fazer uma escolha. Sim, mas eles fazem isso. Eles têm feito esse jogo duplo com Deus e com os demônios. Porque eles fazem esse jogo do esotérico e do exotérico, como você disse. 1 Timóteo 4, verso 1. O Espírito falou expressamente que nos últimos dias alguns abandonariam a fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Então, nos últimos dias, Martin, e estamos falando sobre isso, em 1844 em diante, a Babilônia caiu. Seria possível que alguns já tenham dado ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, tendo tornado-se ecumênicos? Apocalipse 16, 14. Porque são espíritos de demônios fazendo milagres que vão aos reis da terra e para todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, para aquela mentalidade. Todos terão que escolher, irei unir-me a essas pessoas, ao Fratelli Tutti, ou vou me separar e fazer o que diz a Bíblia? Se eu me separar para fazer o que diz a Bíblia, eu não me torno inimigo do sistema? Claro que sim. E todo mundo vai te ver. Você será acusado de ir contra a paz? Contra o bem comum, Martin. Sim, você deve ser eliminado. Muito bem. Apocalipse 9, verso 20. E o resto dos homens que não foram mortos pelas pragas, está falando a respeito das 7 últimas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, de forma que não adorassem os demônios. E ídolos de ouro e prata e bronze e pedra e madeira, que não podem ver e nem ouvir ou andar. Não temos essas coisas em todas as religiões do mundo, exceto no puro protestantismo? Sim. Há ídolos de madeira, de pedra, em todas as religiões do mundo. Ídolos de ouro. Martin, eles adoram demônios. É isso, é o que a Bíblia diz. Vamos fazer então a pergunta: o que constitui o vinho da Babilônia? Quem o serve e quem bebe? As nações enlouqueceram? O protestantismo recebeu a mensagem de Deus por meio dos reformadores? Eles não quebraram o sistema babilônico de Roma? Sim, e tiveram cerca de 500 anos, até 1844, para fazer uma decisão? Correto? Se eles tinham a verdade, por que hoje abraçam a mentira? Por que eles caíram? Eles caíram com a Babilônia. Então, assim como se aplica a Roma, que caiu, e também se aplica ao dragão, que caiu lá do céu, também se aplica ao protestantismo, que hoje também caiu por se unir à Babilônia. Mateus 9, 17. Nem se coloca vinho novo em odres velhos, porque assim os odres se rompem, e o vinho se perde, e os odres se estragam. Mas coloca-se vinho novo em odres novos, para que ambos se preservem. Se você quer ter vinho novo, a doutrina da salvação em Cristo, você tem que nascer de novo, ser uma nova pessoa. Purificado. Não se pode ter uma nova doutrina em um odre velho. Se você quer manter suas tradições e ficar preso a todas essas bobagens,
a essas tranqueiras exotéricas que te deram. Martin, não é possível. Assim você estará adorando demônios. O vinho da Babilônia possui duas grandes mentiras. E essas duas grandes mentiras unificarão a humanidade contra o Evangelho. Isso. Essas mentiras são a imortalidade da alma e a santidade do domingo. Nós vamos falar sobre isso com detalhes, pois este assunto leva tempo e não é o foco do episódio de hoje. Mas vamos falar um pouquinho sobre a imortalidade da alma. A razão pela qual não vamos falar do domingo é porque este assunto pertence à terceira mensagem angélica. Correto? Por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás enredará as pessoas em seus enganos. Ou seja, as pessoas vão beber o vinho. Enquanto a primeira põe a fundação para o espiritualismo, a última cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender suas mãos sobre o abismo, para agarrar a mão do espiritualismo. Também atravessarão o abismo para pegar nas mãos do poder romano. Debaixo da influência dessa tríplice união, este país seguirá nos passos de Roma ao pisotear os direitos da consciência, o grande conflito. O protestantismo agarrará as mãos do espiritismo, assim como as mãos de Roma. Então, o componente do dragão, ou seja, o espiritismo, estará junto ao protestantismo. E o componente da besta os controlará. Assim, o protestantismo será o falso profeta. Em outras palavras, eles vão mentir. Quando a Babilônia literal atacou a igreja, Jeremias não alertou contra os falsos profetas? Então Jeremias estava do lado da verdade, alertando contra os falsos profetas em seu próprio sistema. Sim, ele ficava ali no portão alertando. Detalhe muito importante. Vamos dar uma olhada no ecumenismo. Isso foi tirado da Enciclopédia do Novo Mundo. É frequentemente dito que o movimento contemporâneo ecumênico para os protestantes começou com a conferência de 1910 em Edimburgo. Isso aqui é dos protestantes, hein? Quando se uniram ao movimento ecumênico. No entanto, essa conferência não teria sido possível sem a obra pioneira ecumênica dos movimentos da juventude cristã. A Associação dos Moços Cristãos, fundada em 1844, e a Associação das Moças Cristãs, fundada poucos anos depois, em 1855, e a Federação Mundial de Estudantes Cristãos, fundada em 1895, conduzida pelo leigo metodista John R. Mott, antigo membro da YMCA, e em 1910, pelo secretário-geral da WSCF. A Conferência de Missão Mundial marcou a maior reunião protestante naquela época. Antes disso, eram só indivíduos. Então, houve uma data em que começou o movimento ecumênico, pelo menos com os protestantes, que foi em 1844. Ali começaram a se embebedar com o vinho. Isso já não os faz parte da Babilônia caída? Sem dúvida, porque encaixa direitinho com a época em que a segunda mensagem passou a ser proclamada. 1844. Católicos e luteranos confirmam seu comprometimento na comunhão. O Concílio Pontífice para a Promoção da Unidade Cristã e da Federação Mundial Luterana afirmam seu comprometimento de andarem juntos em sua jornada comum do conflito para a comunhão. Ora, o que aconteceu com o cativeiro babilônico da igreja? Os luteranos não estão estendendo a mão a Roma, dizendo, por favor, algeme-me novamente? Ora, isso não os torna Babilônia também? Eles se tornaram Babilônia. Eles caíram também. Eles próprios voltaram para o cativeiro babilônico, do qual a Bíblia diz, saia. Vejamos o que dizem alguns protestantes que ainda estão acordados. Esse texto é de 1946, da Moody Press. 46 já faz bastante tempo, hein? Os reformadores consideravam as Santas Escrituras como a única norma de sua fé e prática, mas os filhos dos reformadores arremessaram essa norma pela janela. A tornaram em pedaços pelas mãos ímpias dos críticos. Isso não os qualifica como Babilônia? Eles mesmos voltaram para lá.
E com a Bíblia, jogaram fora também o Deus da Bíblia. Enquanto acusamos Roma pela idolatria literal de veneração de imagens, relíquias e etc., ela vem contra nós com uma acusação de idolatria intelectual. E o protestantismo, tendo rejeitado a revelação de Deus, criou um novo Deus, um produto do pensamento apóstata. Hoje temos a alta crítica, que no fundo é conduzida pelos jesuítas. Faz parte do exoterismo. Sim, você tem que mudar toda a religião para fazer isso. Roma não tem medo do modernismo. Na verdade, é vantajoso, porque o coração humano não se satisfaz com as incertezas vagas e vaporosas do modernismo. Roma se dirige àqueles que estão debaixo da influência desse protestantismo castrado de hoje, oferecendo a autoridade da igreja fundada por Jesus Cristo no lugar dessas incertezas e indiferentismo. Veja só, Martin. Eles aceitaram a autoridade de Roma. Ela nunca saiu do lugar. Eles voltaram para a mãe. Roma é a mãe das prostitutas, porque as prostitutas adotaram a idolatria da sua mãe. As igrejas voltaram para a Babilônia. Nós não temos outro rei a não ser Jesus. Foi o que disseram os reformadores protestantes da Escócia. Mas hoje dizem que o seu único rei é o Papa. O César. Vamos voltar para 1844. Eles rejeitaram a vinda literal de Jesus. Eles estavam um pouco com medo. Talvez alguns achassem que poderia ser verdade. Mas quando não aconteceu, quando ele não voltou em 1844, eles ficaram muito felizes. Mas o que disse Lutero sobre o livro de Daniel? Ele escreveu: nós instamos a todos os cristãos fervorosos lerem o livro de Daniel, para os quais ele será uma consolação e grande benefício nesses últimos tempos miseráveis. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, ergam suas cabeças, porque a sua redenção está próxima. Pela mesma razão, nós vemos que em Daniel, todos os sonhos e visões, assustadores como possam ser, sempre acabam em alegria pela volta de Cristo e de seu reino. Por esta grande esperança, a volta de Cristo, essas visões foram dadas, explicadas e registradas. Baseado no livro de Daniel, eles começaram a entender o livro de Apocalipse. Já na época dele. Já na época de Lutero, eles sabiam muito bem quem eram as bestas do livro de Daniel. E sabiam que a besta em Apocalipse 13 era uma reunião desses poderes políticos religiosos. Isso era claríssimo para eles. Mas quando chegou 1844, tinham bebido tanto vinho que esqueceram dessa doutrina. É por isso que é necessário estudar a primeira mensagem angélica, pois ela desperta. Ela desperta. E a vinda do Senhor era a mensagem. Este é o tema central. Ele está voltando. Lutero cria nisso, mas os luteranos continuaram acreditando? Não, precisam ser despertos de novo. Não. Na verdade, expulsaram de suas igrejas aqueles que criam. Lutero e a Segunda Vinda. Em 1538, comentando a respeito da mornidão das pessoas, Lutero escreveu: eu espero que aquele dia não esteja longe e que nós possamos vê-lo. Ele não estava ansioso por aquilo? Com certeza ele estava. Eu espero que o último dia não demore mais de 100 anos. Do contrário, a palavra de Deus será tomada novamente e as trevas virão pela escassez de ministros da palavra. A previsão dele se cumpriu? Infelizmente, sim. Ele mal sabia que estava de fato profetizando, pois foi exatamente o que aconteceu. Quase 400 anos. Deus é tão paciente. Ele dá a verdade às pessoas e elas a rejeitam. Elas voltam para Roma e se tornam parte de Babilônia. Mas a Babilônia caiu, ela já caiu. Mais um. Ó Cristo, meu Senhor, olhe por nós, traga-nos o seu dia de juízo e destrua a ninhada de Satanás lá em Roma. Os protestantes de 1844 ainda diziam essas coisas? Não. Será que dizem hoje? Não. Não. Lá se assenta o homem, de quem o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que se oporia e se exaltaria acima de tudo que é chamado Deus, o homem do pecado, o filho da perdição. O que é o poder papal, senão pecado e corrupção? Ele leva as almas à destruição debaixo de seu próprio nome, ó Senhor. Eu espero que o dia do juízo chegue logo.
As coisas não podem se tornar pior do que já estão no tempo de hoje. Ah, se ele estivesse vivo! Pois é, ele certamente repensaria o que escreveu naquela época. A sé papal está praticando iniquidade ao máximo. Ele suprime a lei de Deus e exalta os seus mandamentos acima dos mandamentos de Deus. Ah, Martin. Martin. Você não quer ser um Martinho Lutero hoje? Bem, o primeiro nome você já tem, Boa. não é? Eles ainda acreditam nisso. Claro que não, claro que não. Se tornaram parte de Babilônia, não é? Vamos dar uma olhada na doutrina da volta literal de Cristo. Ela foi rejeitada em 1844, o que levou à espiritualização da doutrina da volta de Cristo. Isso aqui quem escreveu fui eu, ok? E isso abriu as comportas demoníacas para que mentiras entrassem nas igrejas. Não é uma situação terrível? Sim. Mas é verdade? 2 Coríntios 11:4 nos alerta contra estas coisas. Pois se alguém vier pregando outro Jesus, diferente daquele que pregamos, seria isso possível, Martin? Com certeza. Ou se receberem um outro espírito? O protestantismo não pode receber um outro espírito? Não só pode, como recebeu? Que vocês não receberam de nós, ou um evangelho diferente daquele que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Eles eram muito propensos a absorver falsas doutrinas, Martin. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que na realidade não é o evangelho. Alguns vos inquietam, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Isso já aconteceu no tempo de Paulo. Quanto mais aconteceria quando Babilônia caísse? Não se enganem, pois muitos departarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Esta aqui é uma carta do espírito de profecia. Aqui ela está citando a Bíblia, e isso já aconteceu. Temos agora o alfa deste perigo, e o ômega será ainda mais surpreendente. Será que o perigo pode ficar ainda pior dentro das fileiras do povo de Deus? Sim. Isso porque Babilônia agarra as igrejas com seus tentáculos, o que nos faz começar a perder o comprometimento, nos fazendo voltar lentamente para a Babilônia. O que é um adventista, Martin? É alguém que aguarda o segundo advento de Jesus. Muito bem. Agora, o Espiritismo espiritualiza essa questão. Vamos ver como eles fazem isso. Vamos ouvir a Blavatsky. Essa é a Blavatsky falando a respeito da segunda vinda. A vinda de Cristo significa a presença de Cristos em um mundo regenerado. E não significa de jeito nenhum a vinda literal do corpo de Cristo Jesus. É isso o que eles dizem. O Espiritismo, o ocultismo, isso é maçonaria. Isso é doutrina esotérica. Cristo, o verdadeiro Salvador esotérico, não é um homem, mas um princípio divino em cada ser humano. Isso é linguagem demoníaca. Aquele que luta para ressuscitar o espírito crucificado nele por suas próprias paixões terrestres e enterrados profundamente no sepulcro de sua própria carne pecaminosa, aquele que tem a força para abrir a pedra da porta de seu próprio santuário interior, este tem o Cristo ressuscitado dentro de si. Doutrina esotérica, mortal, satânica, demoníaca, doutrina de demônios, não passa disso. Esta é a profetisa mais respeitada da nova era. E ela influenciou o que dizia Alice Bailey. E Alice Bailey influenciou as Nações Unidas. Ou seja, essas doutrinas se infiltraram em toda parte. Na sociedade inteira, em tudo, nas igrejas. O endeusamento do eu é uma doutrina. Vamos deixar bem claro de novo. O fundamento oficial do Vaticano é o homem. Roma declara isso em seus documentos do Vaticano II, em 1965, Martin. É o próprio homem que deve ser salvo. É a humanidade que deve ser renovada. É o homem, portanto, que é a chave dessa discussão. O homem deve ser considerado o todo e tudo, com corpo, alma, coração, consciência, mente e vontade. Essa é a razão pela qual o Sínodo Sagrado, o Vaticano II, em proclamando o nobre destino do homem e afirmando um elemento divino dentro dele,
oferece a cooperar sem reservas com a humanidade em nutrir um senso de irmandade para corresponder a este destino. Isso é mal ou não? A própria Blavatsky poderia ter escrito isso. Sem dúvida. Isso é Fratelli Tutti. Isso é cristão. E é por isso que o Papa Francisco, um jesuíta, foi escolhido para levar avante a agenda. Isso é doutrina de demônios. Porque ele sabe o significado esotérico de tudo. E se você fizer parte disso, Você estará adorando demônios. é isso mesmo. Aqui temos o livro de Alfred H. Paul, 17 razões pelas quais eu deixei o movimento de falar em línguas. Lembre-se de que a Bíblia diz que se recebêssemos outro Jesus, ou seja, um outro Jesus que nunca morreu por você, afinal, você mesmo pode se tornar um. Se você receber um outro espírito, e o movimento de línguas é muito forte dentro do mundo protestante. Você mesmo era parte dele antes de sair de Babilônia? Eu gostaria de estar errado, mas todos os sinais do presente indicam que o movimento carismático possa ser o denominador comum para uma organização ecumênica mundial ou igreja. Isso está reunindo todo mundo, Martin. Especialmente uma união que não era simples de se fazer. Roma e protestantismo. Quando o Senhor separou as línguas, quando ele chamou a sua igreja para fora para se separar, não se misturar, seria isso ecumênico ou anti-ecumênico? Antiecumênico. Muito bem. Então, o movimento de línguas o leva para o ecumenismo. E que espírito é esse? Seria do Senhor? Será que Deus luta contra si mesmo? Porque o hinduísmo fala em línguas. O xamanismo também fala. Os satanistas falam em línguas também. Não é? Claro. E hoje, os católicos falam em línguas. Os evangélicos, é claro, falam em línguas. É como esse cara aí disse, é algo que une todo mundo. Mas o verdadeiro dom de línguas eram línguas literais. Eles falavam línguas estrangeiras. Martin, esse espírito não trabalha contra o Espírito de Deus? Completamente. Esse espírito não está tornando-se a norma ao invés da palavra? Claro, o que conta é a experiência. Muito bem. No passado, todas as tentativas de se fazer o ecumenismo com base em fé, crença ou doutrina falharam. Mas no movimento carismático, a unidade foi atingida, não por uma doutrina unânime, mas sobre a base de uma experiência religiosa comum. Martin, agora você entende por que uma rainha ou rei podem tornar cavalheiro uma figura religiosa? Assim como alguém que abraça o satanismo abertamente, como essas estrelas do rock que são nomeadas cavaleiros, Agora faz sentido? Porque o que mais você pode... é o yin yang? Ok. Para a maior parte deles, a doutrina não é o importante, mas a experiência. Então, não é de se surpreender que nos círculos carismáticos, as pessoas de muitas denominações e doutrinas diferentes possam todas adorar juntas. Não porque concordem em doutrinas, mas porque concordam em uma experiência religiosa comum. Esta é uma moda muito perigosa. E por quê? Porque colocar a verdade de lado para ter-se a unidade irá eventualmente colocar aquele que é a verdade de lado, ou seja, o próprio Jesus. E é isso que acontece. Babilônia caiu ou não? Caiu. Não foram abertas as comportas para o espiritismo? Porque isso aí é espiritismo. E eles ainda usam ferramentas poderosas, como a música, para chegar a esse resultado. E a música causa hipnotismo ao colocar você em um estado alterado de consciência. Ou seja, espiritismo de novo. Essa é uma discussão muito pesada, Martin. Quão longe isso daí pode chegar? O que diziam Lutero e Tyndale sobre a morte? Muitos acreditam que a alma é imortal e permanece consciente quando separada do corpo pela morte. Mas Martinho Lutero e William Tyndale reconheciam o que a Bíblia ensinava sobre isso, ou seja, que aqueles que morreram não têm consciência enquanto aguardam a ressurreição futura. Quando se começa a acreditar que é possível falar com os mortos, você está com Babilônia. Porque Roma diz que você pode invocar Maria e os santos, que estão mortos,
não sabem nada, estão mortos, estão dormindo. Para eles, você pode conversar com os mortos. E se você de fato acreditar que você pode visitar o inferno ou o céu depois da morte, você também está com Babilônia. Martinho Lutero e Tyndale. Esses dois nos deram a Bíblia na língua comum. Lutero em alemão, Tyndale em inglês. Certo? E eles criam no sono da alma. Esses caras aí traduziram a Bíblia. Eles tinham que analisar cada palavrinha. E eles não criam na imortalidade da alma. Não apenas eles, mas John Frith também acreditava nisso. Assim como John Milton, que foi um famoso poeta inglês, estudioso, servo civil da Commonwealth da Inglaterra, sob o Conselho do Estado e mais tarde sob Oliver Cromwell. Ele escreveu durante um tempo de fluxo religioso e agitação religiosa, conhecido pelo seu poema épico O Paraíso Perdido. Ele cria no sono da alma. Wycliffe, a estrela da manhã da Reforma. Maury sugere que Wycliffe e Tyndale ensinaram sobre a doutrina do sono da alma como resposta aos ensinamentos católicos do purgatório e das missas pelos mortos. Isso faz todo sentido, pois, de acordo com o sistema católico, o diabo tinha razão quando disse a Eva que ela nunca morreria. Correto? Martinho Lutero escreveu: Salomão diz que os mortos estão dormindo e que não sentem absolutamente nada. Absolutamente nada, Martin. Pois os mortos não têm consciência nem de dias, nem de anos. Quando eles despertarem, será para eles como se tivessem dormido 1 minuto. É nisso que Lutero acreditava. Mas hoje, você pode ter uma conexão divina no seu bolso. Você pode baixar um aplicativo e descobrir uma nova e interativa maneira de engajar a sua fé por meio de mensagens com Jesus. A maneira como ele escreve, Martin, é exatamente da mesma maneira que os esotéricos escrevem. Eu era envolvido com o movimento da nova era. E ele escrevia assim: meus queridos, meus iluminados, meus queridos discípulos. Era assim que ele falava. E é assim que essas respostas desse Jesus são dadas? Para mim é algo nauseante. Mas a questão é que hoje se pode falar com Jesus. Mas a razão pela qual isso te causa náusea é porque você sabe que essa mentira está se passando por verdade. Sim, Jesus não está dormindo. Ele ressuscitou. Por favor, não me entenda mal. As pessoas que vão ler isso exotericamente provavelmente não verão da mesma maneira, mas uma vez que se compreende esses assuntos, espero que comecem a entender e a ver que isso não está de acordo com a Bíblia e como Jesus falava. Exato. Vamos a outro exemplo. Aplicativo de inteligência artificial controverso te permite conversar com Jesus e Satanás por texto. Olha que interessante. Muito bem. Não é todo dia que o mundo espiritual cruza com a tecnologia dos smartphones, mas na era dos chatbots e inteligência artificial, até mesmo figuras bíblicas não estão imunes. Bem-vindo ao mundo do Fale com Jesus por texto. Você está a apenas um clique de uma conversa com o sagrado, e também com o não tão sagrado assim, aprofundando a fé por meio de mensagens com Jesus. Para aqueles que querem aprofundar a sua fé, este aplicativo pode ser a salvação digital que estão procurando. Projetado para cristãos devotos, Converse com Jesus por texto promete uma interação com figuras como Jesus, Maria, José, Pedro e Mateus. Agora, Maria, José, Pedro e Mateus, de acordo com a Bíblia, estão o quê? Dormindo. Dormindo, eles não sabem de nada. Vão ressuscitar na ressurreição. Portanto, neste caso aí, você está tendo uma conversa esotérica, está falando com demônios. Isso aí é espiritismo com anabolizantes. Porque os exercícios de Loyola o ensinam a colocar-se numa situação para ouvir o que Maria ou José têm a dizer a você. Isso aí é só um aplicativo, mas existem alguns que te permitem falar com parentes que já morreram. Portanto, eles não estão empurrando essa coisa da imortalidade da alma. Isso não está unindo as muitas religiões, já que todos creem nisso. Eles não invocam os mortos. Isso é necromancia, é proibido por Deus.
porque isso é falar com demônios. E para fazer um adendo, também é muito perigoso que assistamos essas produções de Hollywood que falam sobre isso. Até mesmo desenhos. Tudo isso está cheio de necromancia, de magia, de falar com mortos. Tudo fala sobre isso. A gente podia ficar aqui para sempre falando sobre os pecados de Babilônia. Mas, apenas por curiosidade, vamos mencionar rapidamente o tesouro de méritos, sobre o qual as indulgências se basearam. Esse tesouro que a igreja tem, de onde pode tirar, ou melhor, o Papa pode tirar os méritos que faltam em alguns. Este tesouro também inclui as orações e boas obras da abençoada Virgem Maria. São verdadeiramente imensos e imperscrutáveis em seu valor diante de Deus. Em seu tesouro também estão as orações e boas obras de todos os santos. Eles já morreram. Não sabem de nada. Isso é necromancia. Isso é doutrina de demônios. É Babilônia. Como parte de um grande esforço para usar a mídia social para conectar com os católicos pelo mundo, o Papa vai começar a aliviar punições de pecados via mídia social. Isso já está ficando ridículo demais, não está? O protestantismo não deveria perceber que está lidando com Babilônia? É claro. E você tem que saber quem é Babilônia. Se você sabe que o Papa é o componente da besta de Babilônia e que ele está em conluio com o dragão e que agora está aliviando punições de pecados via aplicativo, ora, por favor. Agora é só pedir um perdãozinho pelo Zap. Os protestantes não deveriam se perguntar o que estão fazendo com gente como essa? Será que eu não estou incorrendo em doutrinas de demônios? Quem fizer parte disso estará se colocando com Babilônia de novo. Exato. O Vaticano está oferecendo redução do tempo de purgatório para aqueles que seguirem os tweets do Papa Francisco. Agora se pode ficar menos tempo no purgatório, que aliás nem existe, porque a Bíblia não fala nada disso, apenas por seguir os tweets dele? Isso não é demoníaco? Sim, é doutrinas de demônios. Há 3 maneiras de se obter estas indulgências. Você pode fazer uma peregrinação ao templo. Isso não é salvação pelas obras? Sem dúvida. É isso que Babilônia sempre pegou? Ou então orar diante de qualquer estátua de Nossa Senhora de Fátima. Isso não é idolatria? Não é proibido pelo 2º mandamento? Que, aliás, eles excluíram dos 10 mandamentos originais? E a 3ª maneira é obtendo uma indulgência plenária, que se aplica às pessoas que, por causa de idade, doenças ou causas sérias, não podem se locomover. Então, basta dizer, eu quero fazer, mas não posso. E pronto, você tem a indulgência. Isso não é idolatria? Isso não é Babilônia? Completamente. Isso aqui fui eu que escrevi, ok? O anúncio da queda da Babilônia é repetido pelo anjo de Apocalipse 18. E até agora nós só vimos o anjo de Apocalipse 14, hein? O 2º anjo. Sim, o 2º anjo. Até agora nós identificamos quem é Babilônia. Nós vimos que o componente que caiu em 1844 foi o protestantismo. Ele ligou-se ao sistema da Babilônia. O que é que sai da boca do dragão? São as religiões do dragão. O que sai da boca do catolicismo são as doutrinas exotéricas, que na verdade se baseiam em doutrinas esotéricas. E o que sai da boca do falso profeta não é diferente do da besta, porque tornar-se parte dela. E eles têm que esconder a sua crença distintiva em Jesus Cristo para não ofender aqueles que não acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles falam o tempo todo sobre Jesus Cristo. Mas é um Cristo esotérico. Exatamente. Eles fazem você crer que é um Cristo exotérico. Então, as Escrituras em Apocalipse 18 apontam para um tempo quando o anúncio da queda da Babilônia, quando o anúncio feito pelo 2º anjo de Apocalipse 14 será repetido com a menção adicional de todas as corrupções que entraram nas várias organizações que constituem a Babilônia desde que a mensagem foi primeiramente dada em 1844. Foi quando o ecumenismo começou. Também foi quando a teoria da evolução foi introduzida ao mundo. Estas proclamações, unidas à mensagem do 3º anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da Terra. A gente ainda não chegou aí. Temos que fazer um episódio sobre isso? Sim.
Este episódio sobre a Babilônia foi apenas uma introdução. Foi apenas uma introdução, porque agora temos que seguir adiante para as partes mais evidentes da Babilônia. Mas antes de chegarmos a Apocalipse 18, temos que estudar o terceiro anjo. Em nosso próximo episódio, vamos falar sobre a importância da terceira mensagem angélica. Eu espero que os ouvintes compreendam o que é a Babilônia. Espero que compreendam, Martin, por que é importante reconhecer a mentalidade da Babilônia e que não podemos nos associar a ela. Não, porque ela caiu e cairemos junto com ela se não nos afastarmos. Exato. Se você está em um sistema ou componente desse sistema, você precisa se separar. E falaremos sobre isso. Mas antes da separação final, deverá vir a terceira mensagem angélica. Mas isso é para o próximo episódio. Vamos orar. Querido Pai, que história triste é essa da queda de Babilônia? O dragão, a besta e, tristemente, o falso profeta. Senhor, ajuda-nos a não sermos partes da Babilônia. Ajuda-nos a abraçarmos a verdade, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.